Vamos passar agora, meus irmãos, a pregação da palavra do Senhor, que é o ápice desse culto, a parte mais esperada, momento esse que Deus há de falar com a sua igreja. E eu os convido a abrirem nesse instante, na carta de Paulo a Filemon, onde nós, há 2 domingos atrás, iniciamos, e com a graça do Senhor iremos concluir essa noite a exposição dessa pequenina carta, mas de um conteúdo riquíssimo. Carta de Paulo a Filemon. Nós iremos ler, meus irmãos, toda a carta, mas a exposição dessa noite compreenderá do versículo 8 até o versículo de número 25. Iremos ler toda a carta de Paulo a Filemon, mas a exposição será do versículo 8 até o final da carta. Todos encontraram? Diz assim, então, a santa, inerrante e autoritativa palavra de Deus. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta, em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Vamos orar mais uma vez,
pedindo ao Senhor nesse instante a sua bênção e graça para que Ele possa falar aos nossos corações. Oremos. Senhor Deus, Pai que está nos céus, revestido de glória, de majestade e de poder nas maiores alturas, que nesse instante mesmo tem sido adorado por miríades de anjos santos e puros, que enaltecem o teu santo nome, a tua santidade. Tão grande é a glória que salta do Senhor. Ó Deus, louvado seja o teu santíssimo nome. E agora, Senhor, mais uma vez, nos colocamos humildemente na tua presença, a suplicar da tua parte que tu possas falar com a tua igreja, fazer conhecida nessa noite a tua voz, de modo que cada um seja visitado pelo teu Espírito Santo e possa discernir a voz do Senhor, que é o supremo pastor, aquele que vela e está atento às nossas almas e que sabe necessariamente o que é que precisamos, qual o tratamento para os nossos problemas e pecados. Tu que perscruta o mais íntimo do nosso ser, suplicamos, ó Deus, que tu possa entregar a cada um nessa noite a porção que o Senhor separou, de modo que cada um possamos ouvir com o coração e com a alma a tua voz a falar conosco. Ó Deus, concede-nos essa graça, por favor, em nome do Senhor Jesus Cristo. De fato não merecemos, mas por amor ao teu nome, ó Deus, e o zelo que tu tem pela tua igreja, que nós possamos ouvir a voz do Senhor. E ajuda a mim também, Senhor Deus, a ser fiel na exposição e também na aplicação da tua palavra. O Senhor me trouxe com essa responsabilidade de falar em nome do Senhor. Me ajuda, Senhor Deus, porque sou pecador, fraco e sujeito a todo tipo de fraqueza, pecado e vulnerabilidade e erro. Guarda-me, ó Deus, de modo que eu seja fiel na tua presença e eu possa ser tomado pelo Senhor nessa noite, com ousadia e intrepidez, para falar em nome do Senhor ao teu povo. Que seja o Senhor, ó Deus, e não eu, não filosofias e pensamentos humanos, mas aquilo que o Senhor tem reservado para o teu povo. É o que eu te peço. Em nome do Senhor Jesus, glorifica, Senhor, o teu nome, edifica a tua igreja, exalta o nome do Senhor Jesus no meio do teu povo. É a nossa oração. Amém. Meus irmãos, todos nós estamos sujeitos a sermos ofendidos de alguma maneira. Seja por pessoas próximas, pessoas que gostamos muitas vezes, que estão diante de nós, e por alguma razão, muitos de nós optamos por não perdoar as pessoas que nos ofendem, por diversas razões. Talvez por se sentir injustiçados, achando, por exemplo, que não merecíamos suportar, não merecíamos passar por aquilo. Às vezes, por orgulho, por achar que nós não era necessário, não era possível que uma pessoa tal como eu ou como você pudesse passar por essa situação, ou então simplesmente por vergonha, talvez por sermos expostos diante daquela situação que nós fomos colocados. Acontece que, por diversas razões que nós damos ao nosso coração, optamos então por não perdoar ou trancar a porta do nosso coração por alguém que nos ofendeu. Mas acontece que muitas vezes nós esquecemos que quando nós fechamos a porta do nosso coração para perdoar alguém,
muitas vezes deixamos aberta outra parte, na qual ficamos vulneráveis a vários outros tipos de problemas decorrentes dessa ação. Afinal de contas, ficamos sujeitos a mágoas, ressentimentos, ficamos sujeitos até mesmo a ter pensamentos maldosos, ou então planejar algo indevido por conta de uma situação que alguém cometeu conosco. E o pior de tudo, podemos até mesmo romper relações com aquela pessoa que até então nós gostávamos e nos sentíamos bem. Quando nós fechamos a porta do nosso coração para conceder perdão a outras pessoas, esquecemos que deixamos outra parte aberta, na qual ficamos vulneráveis a tantos outros tipos de males. E a verdade, meus irmãos, é que não perdoar é sempre a opção mais prejudicial. Ficamos sempre em situação de desvantagem quando nós não perdoamos, porque ficamos necessariamente sujeitos a todas essas coisas. Mas quando nós optamos por perdoar, quando nós optamos por deixar aberta a porta do nosso coração para uma reconciliação, muitas coisas podem acontecer na nossa vida. Inclusive, a nossa vida pode mudar totalmente de rumo. Afinal de contas, temos ao nosso lado mais um aliado. E o melhor de tudo, podemos, quando decidimos perdoar alguém, restabelecer relações, podemos restaurar laços que um dia foram feridos. A verdade é que perdoar existem muito mais benefício em perdoar do que necessariamente não perdoar alguém que nos ofendeu. E é exatamente isso que nós encontramos nessa passagem que temos diante de nós. Aqui nós vemos, meus irmãos, que o perdão ele é o caminho mais eficaz para que os laços que um dia foram quebrados possam ser novamente restaurados, única e exclusivamente por conta do perdão. Existem aquelas pessoas que acham que quando o cristal da confiança ela é trincado, é impossível novamente ela ser reconstituída. Mas a grande verdade que nós vemos nessa passagem, e que nós conhecemos até mesmo pelo próprio exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, é que esse cristal é possível sim de ser restaurado. É possível novamente a confiança ser restaurada uma vez que ela foi rompida dentro de um relacionamento. E isso só é possível por meio de algo que nós conhecemos bem, que é exatamente o perdão. O perdão, meus irmãos, é exatamente aquilo que é capaz de restaurar laços que foram quebrados uma vez. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo, então, ele está tentando convencer Filemon, a fim necessariamente de abrir o seu coração, de deixar a porta do seu coração aberta, para que Onésimo pudesse necessariamente entrar por ela, e aquele laço que uma vez fora rompido, possa necessariamente agora ser restaurado e reconciliado entre essas duas partes. A grande verdade, meus irmãos, que salta aos nossos olhos nessa passagem, é que o perdão, ele é necessariamente a porta para a reconciliação. Se você quer ser restaurado dentro de um problema relacional que você esteja passando, ouça bem atentamente isso. O perdão é a porta para a reconciliação entre duas pessoas que estão com os laços feridos. Como você está em litígio com alguém, existe alguém próximo de você que o feriu e que você está magoada com ela? Existe por acaso, meus irmãos, alguma coisa tilintando dentro do seu coração por conta de alguém próximo que o feriu e você está decidido então a virar as costas para ela e não mais ter nenhum relacionamento com essa pessoa? Saiba, se você tem a disposição no seu coração de um dia restaurar esses laços novamente,
o caminho mais eficaz é necessariamente o perdão. E é isso que nós iremos ver nessa noite. Aqui nós encontramos, meus irmãos, pelo menos 3 razões porque o perdão, ele é a porta para a reconciliação. Nós vimos 3 razões cabais que nos justificam que o caminho que o perdão é o caminho mais eficaz quando 2 pessoas estão inimizadas. Ela é capaz de fazer com que feridas sejam curadas. É capaz de fazer com que o amor possa reinar novamente naquele relacionamento. E hoje nós iremos ver 3 razões por que isso acontece. E a primeira delas, nós encontramos aí do versículo 8 até o versículo de número 12, onde nós vemos que o perdão, o perdão ele é a porta para a reconciliação, porque ele está fundamentado no amor. Se tem algo que faz o perdão tão poderoso e tão capaz de restaurar laços quebrados, é exatamente por isso, porque a base do perdão nada mais é do que o amor. Além disso, no versículo 13 até o versículo de número 16, nós vemos uma segunda razão, porque o perdão é a porta para a reconciliação. E ela é nada mais, nada menos, porque o perdão, ele repousa na providência de Deus. Se tem algo, então, que conduz o nosso perdão, ou as circunstâncias na qual nós estamos inseridos e vivenciando, ela se dá exatamente por conta da providência de Deus. E o perdão repousa exatamente aí. Além disso, e por fim, na verdade, do versículo 17 até o versículo de número 25, nós vemos a terceira e última razão, porque o perdão é o caminho mais eficaz para a restauração de laços quebrados. E nós vemos aqui que o perdão, ele é essa porta para a reconciliação, porque ele promove comunhão entre as partes que foram ofendidas. É exatamente isso que nós iremos ver nessa noite. O perdão, ele está fundamentado no amor, o perdão, ele repousa na providência de Deus, e o perdão, ele promove comunhão. Exatamente por conta dessas coisas, é que faz o perdão um caminho eficaz para a restauração de laços quebrados. Diante disso, meus irmãos, vamos, antes de expormos o primeiro ponto, vamos lembrar que qual é necessariamente o contexto em que Paulo escreve a carta a Filemon. Como nós falamos na semana anterior, certamente o apóstolo Paulo, ele estava preso, possivelmente em Roma, onde já era o final do seu ministério. Ele já estava em uma idade já avançada, era prisioneiro do Império Romano, onde lhe deram uma casa onde ele mesmo alugou com recursos que vieram de outras igrejas como oferta, e ele então podia alugar aquela casa, e ele ficava ali preso, algemado, ao lado de soldados romanos. E o que acontece é que, por meio da providência de Deus, enquanto ele estava ali preso, lhe aparece um rapaz, um homem, chamado Onésimo, que até então tinha sido escravo de Filemon, e por alguma razão ele fugiu das propriedades de Filemon. Filemon era um pastor que tinha uma igreja em sua casa, e tinha certamente alguns escravos dentro de suas propriedades. Vale lembrar que dentro da Constituição Romana era permitido que os civis, as pessoas, pudessem ter escravos ao seu dispor. E era o caso de Filemon. E um desses escravos, que era Onésimo, acabou fugindo da sua propriedade e certamente tirando algum bem dele. Não sabemos necessariamente algum dinheiro para custear a viagem ou alguma coisa do tipo. Ele saiu fugitivo das fazendas e das propriedades de Filemon, e até que pela providência de Deus ele chegou até Roma, onde na ocasião encontrou o apóstolo Paulo, ouviu o evangelho da graça,
e foi convertido. E agora o apóstolo Paulo, uma vez conhecido o caso de Onésimo, o recomenda novamente a Filemon. E o propósito da carta de Paulo a Filemon é exatamente para que Filemon receba novamente Onésimo. Certamente ele tinha tirado algo de Filemon, e Paulo agora está intercedendo, suplicando em favor de Onésimo, a fim de que Filemon o receba novamente. Só que de uma forma diferente, como nós veremos essa noite. Se antes Onésimo era um escravo de Filemon, Paulo agora recomenda para que Filemon receba Onésimo não mais como escravo, mas como um irmão caríssimo. E nós vemos aqui da parte do apóstolo Paulo, na verdade, uma tentativa, uma disposição para fazer com que essas duas partes possam então ser reconciliadas. Filemon, que teve o seu escravo, que teve seus bens roubados, e Onésimo, que de alguma maneira ofendeu Filemon, e agora está sendo restaurado novamente esse laço. E a maneira primária como o apóstolo Paulo incentiva então Filemon a receber Onésimo é apresentando exatamente esse primeiro princípio, meus irmãos, evidenciando exatamente isso, que o perdão, ela está exatamente fundamentada no amor. Nós vemos aqui Paulo insistindo para que Filemon receba Onésimo, e ele faz isso exatamente na esperança de que Filemon entenda que o perdão está fundamentado especificamente no amor. Acompanhe comigo aí o que diz o versículo de número 8 até o versículo de número 12. Onde nós vemos que o perdão é a porta para a reconciliação porque está fundamentada no amor. Veja aí, versículo 8. Pois bem, diz o apóstolo Paulo, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar, em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta, em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Aqui nós vemos, meus irmãos, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo intercedendo em favor de Onésimo. Como nós falamos, Onésimo, ele era um escravo de Filemon. E o próprio nome de Onésimo, ele é muito sugestivo. Onésimo significa nada mais, nada menos do que inútil. E o apóstolo Paulo, ele faz um trocadilho aqui com o nome de Onésimo, dizendo agora que Onésimo era alguém que é útil. E a primeira coisa que nos salta à vista é mostrar, é ver como o perdão, o perdão aconteceu em primeiro lugar em uma pessoa que era necessariamente inútil, que era exatamente Onésimo. O apóstolo Paulo, ao solicitar, ao declarar o seu pedido, ele pede especificamente em favor do seu filho Onésimo, a quem ele gerou entre algemas. Onésimo, meus irmãos, era um descrente, era alguém que não conhecia a Deus, era certamente um grande pecador. Era alguém que tinha feito um ato mal para ser escravo, ou ele não conseguiu pagar as dívidas, ou ele foi prisioneiro em alguma guerra. Não sabemos necessariamente o que lhe ocasionou aquela circunstância. O que sabemos é que ele não era necessariamente alguém, antes de ir até Paulo, alguém que era convertido a Deus. Mas o que acontece aqui de uma maneira tão inevitável, na maneira como o apóstolo Paulo apresenta, é que Onésimo foi alguém que foi gerado entre algemas. Ou seja, ele nasceu novamente.
é alguém que foi perdoado, primeiramente, por Deus. E esse é o primeiro argumento do apóstolo Paulo, ao falar acerca do perdão. Ele diz, meus irmãos, quando ele diz que o perdão está fundamentado no amor, está fundamentado, em primeiro lugar, no amor de Deus. Não existe outra razão para a qual nós devemos perdoar alguém que não seja necessariamente porque Deus certamente nos perdoou primeiro. O amor de Deus para com o seu povo é a prova primária e cabal pela qual nós devemos perdoar quem quer que seja. Veja, nós somos Onésimos. Nós, à semelhança de Onésimo, éramos escravos do pecado, escravos de Satanás, escravos dos nossos próprios prazeres, vivíamos às nossas próprias custas. Mas o que aconteceu conosco? Deus, pelo seu infinito amor, nos perdoou. Por quê? Por alguma coisa que nós fizemos? Obviamente que não. Unicamente porque Ele quis nos amar. E no seu ato de amor conosco, apagou todos os nossos pecados. E uma das coisas que deve saltar às nossas mentes, quando alguém nos ofende, e que nós, de alguma maneira, fechamos a porta do nosso coração, quando essa pessoa que nos ofendeu, e que nós não queremos perdoá-la, a primeira coisa que nós deveríamos pensar é se Deus perdoou os pecados dessa pessoa, ou perdoa os pecados dessa pessoa. O que é que eu tenho de tão mais glorioso do que Deus, que não posso perdoar aqueles que me ofendem? Ele é alguém que foi nascido por Deus, foi gerado entre algemas. Os pecados e as ofensas dele era assim algo drástico. Mas Deus, em sua infinita bondade, santidade e pureza, quis perdoar aquele homem. Quem era Filemão, então, para não perdoar Onésimo, uma vez que não apenas o pecado de Onésimo, mas os próprios pecados de Filemão foram devidamente perdoados? A verdade, meus irmãos, é que o perdão ele está fundamentado no amor de Deus. E é exatamente esse amor de Deus que deve nos convencer a perdoar aqueles que necessariamente nos ofenderam. Mas o perdão, ele não está fundamentado apenas no amor de Deus, ele está fundamentado no nosso amor para com Deus. Se você é alguém que ama a Deus, você perdoa, porque Deus quer que você perdoe. E é isso que o apóstolo Paulo tenta mostrar e convencer Filemão acerca disso. Ele diz no versículo 9: prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora prisioneiro de Cristo Jesus. O que o apóstolo está querendo dizer, meus irmãos, é que ele era um prisioneiro de Cristo. Como eu havia dito na semana passada, na semana retrasada, ele não era prisioneiro de César e nem de Roma, ele era prisioneiro de Cristo, independentemente onde Cristo o colocasse, quer fosse em liberdade, quer fosse em um calabouço, ele ainda estaria livre, porque ele é livre para obedecer a Deus onde quer que ele esteja. E quando ele diz que ele é prisioneiro de Cristo, Paulo vem agora com um argumento mais forte de todos, para convencer Filemão. Filemão, eu venho a ti em nome do amor. Receba Onésimo na sua casa, esse escravo que te ofendeu. E esse amor, meus irmãos, é sim o nosso amor para com Deus e o nosso amor para com o nosso próximo. Você é alguém que é escravo de Cristo, que está disposto a amar a Deus? Você é alguém que ama a Deus? Então, obedeça os seus mandamentos. Então, faça aquilo que agrada a Deus. O nosso perdão, sim, está fundamentado no amor de Deus, no amor, na verdade, no amor que Deus tem para com o seu povo, mas está fundamentado também no amor que nós temos para com Deus.
E quando nós amamos a Deus, fazemos aquilo que Deus quer que nós venhamos fazer. Quantas vezes você precisa ser ofendido para conceder um perdão? 7 vezes? Ou 70 vezes 7 vezes? Essa é a vontade do nosso Deus. O perdão, meus irmãos, ele está necessariamente fundamentado no amor, como diz o apóstolo Paulo. E veja ainda uma coisa a mais: o amor de Deus, o amor nosso para com Deus e o amor que temos para com o nosso semelhante, ele promove reconciliação. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo intercedendo pela vida de Onésimo. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele se apresenta aqui como um intercessor, como alguém que está pleiteando a causa de Onésimo, tentando fazer a toda custa que Filemon o perdoe e o receba novamente em sua casa. E ele faz isso de uma maneira muito singular, de uma maneira muito humilde. Ele deseja tanto o perdão de Filemon a Onésimo, que ele deixa as suas credenciais apostólicas. Ele se coloca de uma maneira humilde, como que se humilhando para Filemon. Ele diz assim: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. Ou seja, ele quer fazer uma súplica, ele quer fazer um clamor, ele quer solicitar, ele quer convencer, ele quer interceder em favor de Onésimo, para que Filemon o perdoe. De maneira, se bem como apóstolo, ele poderia ordenar aquilo a Filemon, mas ele não faz. Mas de uma maneira muito mais comovente, alicerçado no amor, na súplica, ele roga então para que isso aconteça. E não apenas isso, meus irmãos, na promoção dessa reconciliação, o apóstolo Paulo, ele não busca os seus próprios interesses, ele vem em nome do amor, e ainda está aberto para que essa reconciliação aconteça. Ele disse assim: eu venho em nome do amor te apresentar Onésimo. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta, em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Meus irmãos, é como se o apóstolo Paulo agora, ele fizesse uma conformidade entre a fé de Onésimo com a fé do próprio apóstolo Paulo. Há um compartilhar de comunhão aqui. E, em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está querendo asseverar a Filemon é que Filemon entenda pela solicitação do apóstolo Paulo que ele está apresentando o seu próprio coração, as suas próprias afeições, ou seja, a sua própria pessoa. Em outras palavras, é como se Filemon tivesse diante de si a oportunidade de perdoar o próprio apóstolo Paulo, alguém em quem o apóstolo Paulo depositava o seu próprio coração, que era devidamente Onésimo. Veja, meus irmãos, essa é a maneira como nós aprendemos, a partir do apóstolo Paulo, como nós devemos interceder em favor daqueles que estão em desavença. Na verdade, devemos nutrir no nosso coração um desejo sincero de reconciliação. Olha, se você por acaso foi ofendido por alguém, uma das primeiras orações que você deveria fazer a Deus não era para que aquela pessoa sumisse da sua vida, ou que você nunca mais a visse em momento nenhum, mas para que abrisse o seu coração, para que você estivesse disposta ou disposto a uma reconciliação. É primeiro destravar a porta do seu coração. E só a partir daí, então, partir para um diálogo. Só a partir daí, partir para para uma nova tratativa. É necessário, meus irmãos, que nós estejamos imbuídos desse desejo sincero em nosso coração, com quem quer que seja,
quando nós venhamos a ser ofendidos. Devemos estar dispostos a nos reconciliar com quem quer que seja, quando nos é apresentada a oportunidade. Em outra ocasião, o apóstolo Paulo já disse: o que depender de vós, tenha paz com todos. E essa paz ela nada mais começa do que um desejo no nosso coração, uma disposição nossa de reconciliar com aqueles que nos ofendeu. Você ama a Deus? Você, de fato, deseja obedecer e fazer aquilo que Deus requer na sua vida? Então, coloque isso como algo certeiro no seu coração. Tenha isso muito claro. O perdão, ele é de fato o caminho mais eficaz para a reconciliação, porque a base dele, a fundamentação do perdão, ela se encontra notavelmente no amor. Essa é a primeira coisa que nós encontramos aqui na orientação do apóstolo Paulo a Filemon. A segunda coisa, meus irmãos, que nós vemos é que o perdão, ele é a porta da reconciliação, porque ele repousa, além de estar fundamentado no amor, ele repousa também na providência de Deus. E é o que nós vemos aqui do versículo 13 até o versículo de número 16. Veja o que diz aí a passagem. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por conta do Evangelho, por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo convida Filemon a analisar a situação que está diante de si, sobre a perspectiva da providência divina. É um fato, Onésimo o detratou, Onésimo fugiu, Onésimo o ofendeu, e agora o apóstolo Paulo convida Filemon a observar todos os fatos que estão acontecendo com ele, todos os fatos que essa ação resultou, e que ele pudesse olhar dessa maneira, a fim de que ele pudesse perdoar Filemon. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo chama a atenção de Filemon é que uma coisa extraordinária aconteceu na vida de Onésimo. Ele mudou. Veja, Onésimo significa inútil, mas o que acontece é que Onésimo é uma pessoa agora útil, e tão útil que serve ao apóstolo Paulo em suas cadeias. Ele diz isso logo no início, no versículo 13. Ele diz assim: eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que agora carrego por causa do Evangelho. É como se o apóstolo Paulo dissesse assim: veja, Filemon, como Onésimo está mudado, como algo transformador aconteceu na sua vida. Ele é tão útil a mim, que eu gostaria muito bem de conservá-lo comigo mesmo. E ele serviria como um bom substituto seu, como se você estivesse aqui, para que ele pudesse me auxiliar nessas algemas. Só que como ele pertence a você nessas questões, eu não queria tomar uma atitude assim, né? Porque achei necessário recomendar a você. Ele diz assim: nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. Eu bem que queria, Filemon, ter Onésimo aqui comigo, mas prefiro que primeiramente parta de você. E é por isso que eu estou o enviando novamente. E ele diz a razão, então, por que ele está enviando.
Ele diz assim: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não mais como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Veja, meus irmãos, essa palavrinha tão importante, pois eu acredito que ele veio ser afastado de ti temporariamente. Aqui, meus irmãos, é onde o apóstolo Paulo necessariamente está convidando Filemon a olhar para a providência de Deus. Ele está olhando para as circunstâncias. Primeiramente, ele chama a atenção para Onésimo, para a mudança que aconteceu na vida de Onésimo. E agora ele olha para a situação, ele diz: Filemon, essas coisas, eu acredito que essas coisas aconteceram, de tal modo que ele veio ser afastado de ti apenas temporariamente. Fez parte da providência de Deus que essas coisas acontecessem, mas tem um fim maior e proveitoso. Ele saiu da sua presença temporariamente para que ele pudesse retornar à sua casa para sempre, para que fosse útil a você aí também. Só que uma coisa mais eu tenho que lhe pedir, para que você não receba ele nessa ocasião mais como um escravo, mas como algo muito especial, como um irmão caríssimo, quer na carne, quer no Senhor. Ou seja, que você receba ele como um irmão no seu meio, e irmão também espiritualmente falando. Ou seja, veja Filemon, Deus providenciou todas essas coisas para que isso acontecesse com um fim maior e proveitoso. Certamente ele tenha tirado algo, as circunstâncias aconteceram dessa maneira, mas Deus converteu essa situação desfavorável em algo ao seu favor, em algo que traz necessariamente vantagem para o reino de Deus, onde você está aí residindo. E assim, meus irmãos, nós vemos aqui como o apóstolo Paulo então apresenta o seu argumento a Filemon, mostrando para ele que o perdão que Filemon deveria conceder a Onésimo deveria ser exatamente baseado na providência de Deus. Sim, analisando a situação, conferindo caso como caso e vendo que Deus é quem está escrevendo essa história. E uma vez que Deus quer que os seus servos perdoe, que ele possa então perdoar Onésimo nessa situação, olhando para aquilo que ele estava passando. E aqui nós temos, meus irmãos, diante disso, uma lição muito importante para nós, uma lição muito singular, um dever que nós devemos fazer. É importante que nós saibamos ler as Escrituras Sagradas. É importante que nós tenhamos um sentido aguçado por saber fazer interpretação da Bíblia. Mas do mesmo modo como é importante interpretarmos as Escrituras, é importante interpretarmos a providência de Deus. E isso eu digo pelo livro da criação, pelo livro dos fatos e dos acontecimentos, conferindo as circunstâncias com a Escritura Sagrada. Talvez alguém tenha lhe ferido, talvez você tenha passado por uma situação constrangedora, talvez alguma coisa muito inconveniente lhe aconteceu, mas nenhum desses casos, nenhum desses fatos aconteceu de forma aleatória. Existe alguém no controle, existe alguém no comando, existe alguém conduzindo toda e qualquer situação. E é aí, meus irmãos, que está a base, então, para que nós possamos perdoar aquelas pessoas que nos têm ofendido. Certamente Deus tem algo para nos ensinar diante daquela situação. Talvez você esteja em maus relacionamentos com seu esposo, talvez em um mau relacionamento com seu irmão, ou com um amigo que seja.
mas analise os fatos, analise as circunstâncias. Será que necessariamente você não tem participação nessa culpa? Será que você também não cooperou para que isso acontecesse? Será que Deus não tem algo ainda maior para proporcionar a você e a essa pessoa a quem você está abrigado, para que possam gozar de um relacionamento ainda mais frutífero e prazeroso? Será que as circunstâncias não estão convergindo você para isso? Analise o seu momento presente. O que é que você tem nutrido no seu coração? É algo que agrada a Deus ou não? É algo que tem lhe deixado em paz de consciência ou não? Talvez essa situação, essa circunstância, está empurrando você para que você se reconcilie com a pessoa que te ofendeu. Seja ele um parente, seja ele um amigo ou alguém que seja. Meus irmãos, seremos muito mais felizes quando deixarmos a porta do nosso coração aberta para aqueles que nos ofendeu. E um exercício que vai nos ajudar nesse caso é fazer exatamente o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Devemos, meus irmãos, nos colocar muitas vezes nos lugares e na situação daquelas pessoas que nos ofendeu, procurar entender o que está acontecendo ou o que levou àquela situação. Quando nós de fato compreendemos ou temos algumas justificativas, passaremos a compreender melhor e estaremos mais aptos e dispostos a deixar a porta do nosso coração a uma reconciliação. Mas nunca se esquecendo do primeiro princípio, que o amor é a base para que isso possa acontecer. Devemos, meus irmãos, além do amor, nos firmar e analisar o que a providência de Deus nos tem ensinado diante dessa situação. Essa é a segunda razão. A terceira e última se encontram aí no versículo 17 até o versículo de número 25. E eu peço que os irmãos acompanhem a leitura, onde nós vemos que o perdão é a porta para a reconciliação, porque ele promove aquilo que é tão esperado entre duas partes que estão em litígio, a comunhão. Veja aí o que diz, versículo 17 ao versículo de número 25, até o final. Se porventura me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que tu farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo, em Cristo, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, os meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Aqui nós vemos, meus irmãos, que o perdão, além de estar fundamentado no amor, além de repousar na providência de Deus, o perdão, ele promove comunhão. Se a porta para o perdão não poderia ser outra, se ele quer promover reconciliação, ele promove, na verdade, a comunhão. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo promovendo essa comunhão entre a parte ofendida e a parte ofensora, a parte que cometeu o delito e aquela parte que foi necessariamente ofendida por ela. E o apóstolo Paulo, primeiramente, ele se coloca em comunhão, ele se comunica se igualando àquela parte ofensora, que era necessariamente Onésimo. Ele diz: se portanto me consideras prisioneiro, recebe como se fosse a mim mesmo. O apóstolo Paulo está fazendo aqui, meus irmãos, a fim de convencer Onésimo
a fim de convencer Filemon, uma participação naquele litígio, uma participação de comunhão, de identificação com Onésimo, como se o próprio Onésimo fosse ele. De certa forma, o apóstolo Paulo assume para si as responsabilidades que deveria caber a Onésimo, uma vez que ele não teria como pagar a sua dívida, como alguém que estava se comprometendo a pagar, a quitar toda a dívida que Onésimo havia contraído contra Filemon. No versículo 19 ele diz: eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves, até mesmo a ti mesmo. Há uma comunicação, meus irmãos, entre Paulo e Onésimo. Onésimo era certamente uma ovelha do Senhor Jesus, que havia sido perdoado pelo próprio Cristo, de tal modo que o apóstolo Paulo se sente muito à vontade em compartilhar essa comunhão com ele, a ponto de se igualar e até mesmo assumir as suas dívidas, e assumir os seus débitos, assumir o seu pecado, por assim dizer. E esse argumento aqui para mim do apóstolo Paulo é aquele mais forte. Em outras palavras, é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim: olha, Filemon, eu estou te enviando Onésimo até a sua casa. E quando ele chegar até a sua presença, não o veja como o Onésimo que você o conhece, já que você tem tanto amor pelos crentes, e o seu amor é manifesto também a mim. Quando você vê Onésimo aí na soleira da sua porta, considere ele como se fosse eu mesmo. Eu não posso sair da prisão, mas quando ele estiver na sua casa, quando estiver na porta da sua casa, é como se eu mesmo, o próprio apóstolo Paulo, o estivesse aí. Então, o que é que você faria comigo? Você me receberia na sua casa? Receba Onésimo como se fosse eu mesmo, então. Ah, meus irmãos, isso aqui é a maior manifestação do puro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se tem alguém que está mais próximo de Onésimo, somos nós mesmos, por conta do nosso pecado, por conta da nossa delinquência, da nossa imoralidade, e por conta de toda a nossa depravação. E foi exatamente isso, meus irmãos, o que o Senhor Jesus Cristo fez com cada um de nós. Houve uma compartilhação de personalidade entre nós e o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós entregamos a Cristo o nosso mau caráter, os nossos pecados. Ele foi castigado pelos nossos próprios pecados. E nós, por sua vez, recebemos da parte de Cristo a sua justiça, o seu perdão. Recebemos novamente a imagem de Deus sendo restaurada em nossas vidas, de tal modo agora que quando nós entramos na presença de Deus, nós não mais entramos sobre os nossos próprios comandos, nós não entramos mais na presença de Deus como se fosse nós mesmos, mas entramos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E cada um de nós aqui, quando entra na presença de Deus, Deus não vê a nossa face de Onésimos, mas olha em cada face, a face do Senhor Jesus Cristo. E Ele o recebe na sua presença, porque Ele tem o maior prazer em receber Cristo, e Ele vê em cada um de nós a própria imagem do Salvador Jesus Cristo, e o que faz Deus se deleitar em estar conosco na sua presença. Isso é o que o Evangelho traz para todo cristão, uma participação de comunhão entre a parte ofensora e a parte ofendida. E Paulo estava tão certo que Filemon faria isso, que ele desbrocha o seu coração em esperança. Lá no versículo 21, o apóstolo diz assim: certo estou da tua obediência,
E eu te escrevo sabendo que tu farás mais do que eu estou pedindo. Eu sei, Filemão, que você vai fazer muito mais do que isso. E ele incentiva, e ele incendeia mais a esperança dessa comunhão, dizendo assim no versículo 22, e eu mesmo tenho, e ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. O apóstolo Paulo estava preso, meus irmãos, e ele convence aqui, ele tenta aqui promover a comunhão, primeiramente concedendo essa dose de esperança e fé a Filemão. Ele estava preso e ele tinha a esperança de que possivelmente seria restituído novamente. O que sabemos pela história é que aquela foi a última vez que o apóstolo Paulo se direcionou a Filemão, porque ele foi necessariamente decapitado anos após, e possivelmente não mais o viu em outra ocasião. Mas o que nós sabemos por meio da história, como o próprio apóstolo Paulo aqui, incentivando essa comunhão, é que Filemão recebeu Onésimo. E recebeu de tal maneira que Onésimo, ele foi, momentos posteriores, bem depois da morte do apóstolo Paulo, lá pelo século II, ou até mesmo no século III, antes do século III, instituído como bispo de uma igreja, um líder de uma igreja, ou um pastor de um grupo de pessoas. Para nós vermos, meus irmãos, como, de fato, o perdão, ele pode transformar a vida das pessoas. Ele tirou um escravo fugitivo e transformou ele agora em um irmão caríssimo, em alguém que pertencia à família de Deus. E como os historiadores têm asseverado em seus livros, dizendo que o mesmo Onésimo, ele foi instituído bispo em uma determinada região ali da Ásia. O que eu queria deixar para nós essa noite é que o perdão, ele tem poder de consequências catastróficas. Sim, o perdão pode fazer coisas que nós não imaginamos. A sua vida o rumo da sua vida pode ser transformado, única e exclusivamente, por uma única decisão, de perdoar aquela pessoa que te ofendeu. Pode até mesmo restaurar o seu casamento, pode até mesmo restaurar a sua amizade, pode até mesmo restaurar a harmonia dentro da sua família. Basta apenas você deixar a porta do seu coração aberta, disposto para uma reconciliação. E o exemplo maior que nós temos disso, meus irmãos, é exatamente a figura do Senhor Jesus Cristo. O perdão, ele promove a reconciliação, e somos reconciliados com Deus por meio da justiça do Senhor Jesus Cristo. Se Deus não tivesse decidido que nos perdoaria, estaríamos agora em maus lençóis. Imagine, por exemplo, se não repousasse sobre você o perdão de Deus, onde você estaria? Qual era a sua situação nessa hora? Você gosta do perdão de Deus? Ele é benéfico para a sua alma? Foi bom para você experimentar essa graça bendita, ser restabelecido ao lar de Deus, ter as primícias do Espírito Santo habitando em você, ter Deus como seu Pai e você como filho de Deus, ser o irmão do Senhor Jesus Cristo, herdar os céus e todas as benesses que o céu pode te dar. O perdão foi bom para você? Isso aconteceu porque Deus quis te perdoar, não porque você quis, mas por causa da sua misericórdia e nada mais. Então, deixe o seu coração aberto também, e certamente coisas extraordinárias podem acontecer na sua vida. O perdão, não se esqueça disso,
é a porta para a reconciliação. É o caminho mais eficaz para restaurar laços quebrados. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, agradecemos pela Tua palavra viva, eficaz, mais cortante do que palavras de 2 gumes, e damos graças a Ti pelo que acabamos de ouvir. Damos graças a Ti, Senhor Deus, por ter sido alvo do Teu perdão, por o Senhor não ter nos deixado na condição de pecadores, inimigos do Senhor, mas partiu do Senhor querer nos amar, partiu do Senhor querer estender a Tua misericórdia, e então enviar o Teu Filho, e de uma maneira inigualável, incompreensível, o Senhor conquistou o nosso perdão por meio do sacrifício dele. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, que a nossa vida seja uma vida de demonstração de gratidão pelo perdão que recebemos da Tua parte. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.